de todas essas criaturas que nós mencionamos, a criatura mais elevada, ela é a criatura mais próxima de Deus. Portanto, quanto mais eu conheço o homem, mais eu conheço Deus, certo? Além do que, a própria Escritura nos ensina que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Portanto, se o homem é feito à imagem e semelhança de Deus, quando eu conheço o homem, eu conheço a imagem e a semelhança de Deus, correto? Então, por uma analogia, nós podemos conhecer algo de Deus através do conhecimento do homem. Nós sabemos, porque assim a igreja nos ensina, que Deus criou tudo que existe para a sua própria glória, né? Todas, o céu e a terra, glorificam ao Senhor. Deus fez tudo que existe para a sua própria glória, né? Isso é uma coisa que a gente parar para pensar. É muito simples de entender, porque todo mundo que faz alguma coisa, faz por algum motivo, né? Já pararam para pensar nisso? Ninguém faz alguma coisa totalmente sem razão, né? De forma voluntária, ao menos. Você pode ter um espasmo, alguma coisa, mas simplesmente foi algo que você não queria que acontecesse. Seu corpo quem fez isso. Mas também ele teve algum motivo, alguma razão. Mas quando você faz algo que você quer, você faz porque você visa uma finalidade, ou seja, você visa um bem que você quer alcançar. Por exemplo, eu estou gravando essa aula aqui porque eu quero ensinar a vocês algo que é bom. Você está aqui aprendendo porque você quer aprender algo que você julga útil para você. Ou seja, você quer um bem com isso que você está fazendo, né? Então, nada pode fazer alguma coisa sem desejar com isso alcançar um bem. Só que Deus, sendo a causa de todas as coisas e sendo o sumo bem, não existe nada que Deus pudesse querer ao realizar alguma coisa, senão Ele mesmo, né? Só que não existe nenhum bem que Deus possa alcançar, porque Ele já contém todos os bens, né? Então, é por isso que a igreja nos ensina que Deus criou o mundo, criou tudo que existe, para a sua glória. E aí, nós temos que entender, e eu acredito que a maioria de vocês já sabe, que essa glória que Deus, por assim dizer, adquire na criação é uma glória puramente acidental, né? Por quê? Porque Deus é sumamente glorioso, né? Deus não vai ser mais glorioso por essência. Porém, quando ele cria o mundo, essa glória se torna mais manifesta. Vamos entender isso aqui observando o próprio homem. Por exemplo, nós sabemos que a perfeição do intelecto humano é o conhecimento. Portanto, aquilo que de melhor a inteligência humana pode possuir é o conhecimento da verdade. Se um homem conhece uma determinada verdade, ele tem então uma determinada excelência, uma determinada perfeição. E quanto mais ele conhece, mais perfeito, mais excelente. Tá bom? Certo. É o seguinte, se o homem simplesmente tem isso, esse conhecimento, as outras pessoas ao seu redor não vão saber. Porque elas não podem olhar para dentro dele. Para que elas saibam que ele sabe alguma coisa, ele precisa tornar isso externo, né? Nós podemos externar isso aqui por meio dos atos, mas mais propriamente nós manifestamos então essa excelência por meio da palavra, por meio do discurso. Então o homem começa a falar, começa a ensinar, começa a descrever, começa a discursar. E quando ele faz isso, ele manifesta aquela perfeição que existe dentro dele. Quando ele fez isso, ele não se tornou mais excelente pelo simples ato de falar, porque ele não passou a conhecer nada. E aqui eu estou falando da excelência, especialmente do intelecto, tá? Ele não passou a conhecer nada porque ele ensinou alguma coisa, né? Então, ele simplesmente externou, né, manifestou a sua excelência.
E isso é justamente o que nós chamamos de glória. Porque todas as pessoas vão ver, olha, ele tem algo bom, ele tem uma perfeição. Então elas passam a conhecer e a valorizar essa perfeição que ele possui. Então, vejam só, essencialmente, a excelência dele é a mesma. Só que agora existem pessoas que conhecem a sua perfeição e o estimam, né? E o glorificam, então, por conta desse conhecimento que ele possui, por conta da sua excelência, por conta da sua perfeição. Com Deus acontece algo análogo. Deus, então, é absolutamente perfeito. Não há nada que ele precise e não há como ele ser mais perfeito, porque ele é infinitamente perfeito. Mas ele pode externar, ele pode manifestar a sua glória, a sua perfeição, a sua bondade, a sua beleza, o seu esplendor, como? Criando as criaturas, e especialmente as criaturas que são capazes de conhecer a Deus. E então reconhecer como Deus é bom, como Deus é belo, como Deus é misericordioso, como Deus é maravilhoso. E quando essa criatura passa a conhecer a Deus, ela passa então a glorificá-lo. Porque antes existia a glória de Deus, mas agora existe uma criatura que não existia, que passou a existir do nada e que conhece a Deus. E que conhece como Deus é excelente, como Deus é bom, e o glorifica. Portanto, o ama a Deus. Né? Vocês, então, percebem o seguinte. No homem, nós chegamos ao conhecimento das coisas formando um conceito mental, como nós explicamos lá no início. E aí eu conheço, ó, eu fiz todo o processo de abstração, né, eu entendo o que é o verde, eu entendo o que é o branco. E então eu fico com aquela ideia na minha cabeça, aquele conceito. E para expressar, eu preciso formar uma palavra, né? Eu preciso dizer a palavra verde, né? E aí outras pessoas que conhecem o significado dessa palavra, verde, quando ouvirem a minha palavra, porque elas mesmas já fizeram o mesmo processo na realidade e têm o mesmo conceito que eu, quando elas ouvem eu dizendo verde, elas entendem que eu estou falando, me referindo à ideia ou à realidade que pertence a essa ideia verde, né? E assim, se eu digo algo verde, as pessoas automaticamente vão pensar em algo que é verde. Uma planta, uma folha, uma tinta, alguma coisa verde. Qualquer barulho. Então, o homem, ele precisa, para conhecer qualquer coisa, primeiro, que as coisas existam no mundo real. Depois que elas existem, ele pode conhecê-las e, conhecendo, ele pode expressar elas por meio de palavras. Né? Deus, então, vai utilizar, né, o seu discurso, né? Vai utilizar, não. Deus vai, então, realizar o seu discurso por meio da criação. Porque como é que Deus manifesta a sua excelência? Deus manifesta a sua excelência por meio das criaturas. Deus cria as coisas do nada. E quando Deus cria as coisas do nada, Deus mostra, olha, eu tenho essa perfeição, eu tenho essa outra, eu tenho essa aqui que é maior, eu tenho aquela. E o homem, então, pode passar a conhecer a perfeição de Deus por meio das criaturas. Antes disso, o homem não poderia conhecer, porque, como nós já entendemos, o homem conhece tudo por meio, primeiramente, dos sentidos. Nós vamos chegar à nossa inteligência, mas tem um caminho para isso acontecer. E o caminho começa nos sentidos. Né?